Olá, meus amigos e minhas amigas, a paz de Cristo, que Deus abençoe sua vida abundantemente. Nós estamos vivendo o ano de 2025, o ano da jornada de crescimento espiritual. Esse é um canal de espiritualidade cristã, cujo conteúdo é o Evangelho. Eu sou um pregador do Evangelho, sou pastor da Igreja do Governo de Cristo, no município de Pinheiro, Maranhão. Você que não é inscrito no canal, faça a gentileza, amiga, de inscrever-se no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações. Essa inscrição é gratuita. É só você acionar o ícone onde está escrito inscrever-se. E assim você estará inscrito no canal. E não se esqueça de ativar o sininho, o ícone do sininho, para receber todas as notificações. Assim, todos os vídeos que eu postar aqui no canal, você será notificado. Você poderá participar na íntegra, na estreia dos vídeos. Amém? E eu estou postando vídeos aqui no canal todos os dias, ao meio-dia. Então participe, interaja, faça seus comentários, deixe o seu like e compartilha esse conteúdo com todos os seus amigos. Amém? Nós vamos agora meditar em uma passagem bíblica. A minha Bíblia está aberta na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, a partir do versículo 1. O título aqui na Bíblia é Nenhuma condenação, o pendor do Espírito, a garantia do Espírito. Nenhuma condenação. E quem nos garante isso é o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo não é condenado. Quem nos dá a garantia da salvação, da vida eterna, é o Espírito Santo, que faz morada na vida do crente. Crente é aquele que crê. Você crê? Você tem fé? Me responda aí se você tem fé em Jesus Cristo. Se você tem fé em Jesus Cristo, então essa fé que você tem te dá a garantia da salvação e te dá a certeza de que o Espírito Santo habita em você. E porque o Espírito Santo reside, habita, faz morada em você, você tem a garantia de que não será condenado, porque já passou da morte para a vida. Leia comigo, Romanos capítulo 8, versículo 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O texto diz, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quem já foi batizado nas águas, quem já se entregou para Jesus Cristo, quem já fez uma aliança com Deus, quem já se tornou aliado do reino de Deus, não pode ser condenado. Nada e ninguém pode condenar quem já é aliado de Deus, quem já está do lado do reino de Deus, quem obedece à palavra de Deus, os mandamentos, quem segue a doutrina de Cristo Jesus, não pode ser condenado por nenhum demônio, por nenhum espírito imundo, nem mesmo pelo diabo. Nada e ninguém pode condenar aquele que já foi salvo, aquele que já tem o seu nome escrito no livro da vida, aquele que tem uma aliança com Deus. Se você já é batizado nas águas, se você já fez uma aliança com Deus, tornou-se um aliado do reino de Deus, então o Espírito Santo habita em você. E o Espírito Santo te dá a garantia de que você não será condenado, porque você está em Cristo Jesus. Você está em Cristo? Você está firmado em Cristo Jesus? Então, você já está com a sua alma
garantida, com a salvação da sua alma garantida. Você já tem a vida eterna. Jesus Cristo disse em João, você pode conferir em sua Bíblia, em João, no capítulo 6, no versículo 47. Ele falou: em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Você pode dar uma conferida em João, capítulo 6, eu também vou abrir aqui só para confirmar. João, capítulo 6, versículo 47. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Então você observa que o que nos dá a certeza da vida eterna é a fé em Jesus. É a fé de que, no momento em que nós entregamos nossas vidas a Jesus, nós recebemos o Espírito Santo. Nós somos batizados com o Espírito Santo. E porque o Espírito Santo habita em nós, nós temos a garantia da vida eterna. Esse é o pendor do Espírito. E quem tem o Espírito Santo sempre vai se inclinar para as coisas do Espírito Santo. Sempre vai se inclinar. Nós temos uma inclinação, esse é o pendor, é a inclinação para a vida espiritual, para o Espírito Santo. Amém? No versículo 2 está escrito: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Foi Cristo quem nos livrou do pecado e da morte. A Bíblia ensina que o salário do pecado é a morte. O pecado resulta na morte, na falência dos órgãos. Mas a graça de Deus nos dá a vida eterna. O salário do pecado é a morte. Mas a graça de Deus produz vida e vida em abundância. Esse é o dom gratuito de Deus. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna pela fé em Jesus Cristo. A pessoa que se arrepende dos seus pecados e se entrega a Cristo Jesus, ela herda a vida eterna. Porque o pecado e a morte já foram vencidos quando Jesus Cristo morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Jesus Cristo venceu a morte e nos deu a esperança da vida eterna. Nos deu a certeza de que nós viveremos para sempre no reino de Deus. Amém? Estão compreendendo, sim ou não? Aqui no versículo 2 diz: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Versículo 3: porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne, em Jesus, o pecado. Foi em Jesus que o pecado foi condenado. Jesus, ele morreu pelos nossos pecados. Então, pelo sacrifício de Jesus, nós temos a vida eterna. Nós não somos condenados. Já passamos da morte para a vida, nós herdamos a vida eterna. Nós herdamos a salvação da alma. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Então foi Cristo quem nos livrou do pecado e da morte. Mas que morte? A morte espiritual. A morte da alma. Porque a pior morte não é a morte física, é a morte da alma. Morrer fisicamente, todo mundo morre, o ser humano morre fisicamente. É a ordem natural das coisas. Mas a pessoa que tem a fé em Jesus Cristo, ela não morre
espiritualmente. A alma continua viva, porque já passou da morte para a vida eterna. Glória a Deus. Como é maravilhoso saber que a morte não é o fim, saber que a morte só aniquila o corpo, a matéria, mas não aniquila a alma. Que a nossa alma, em Cristo, é imortal. Em Cristo Jesus, temos a imortalidade. Agora, sem Cristo, tanto o corpo quanto a alma perecem no abismo, perecem no inferno. Compreendeu? Sem Cristo, tanto o corpo quanto a alma perecem no inferno. Mas com Cristo, o corpo pode perecer, mas a alma não. Em Cristo, a nossa alma herda a vida eterna. Glória a Deus. Aí no versículo 4 está escrito: a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, não nos inclinamos para a carne, mas segundo o Espírito, nos inclinamos para o Espírito. É o pendor do Espírito, nós pendamos para o Espírito, porque ele nos garante a vida eterna. O Espírito Santo é o penhor da nossa salvação, ele garante que temos a vida eterna. Amém? É por isso que nós temos que pender, ou seja, nos inclinar para o Espírito Santo. Você não pode se inclinar para a carne, não pode se inclinar para as coisas do mundo. Por exemplo, nesse mês de fevereiro, o mundo, boa parte da população global, estão entusiasmados com a festa do Carnaval. Mas nós cristãos, nós o povo de Deus, o povo da fé, não nos inclinamos para as festas pagãs, para as coisas do mundo. O mundo não atrai quem é atraído pelo Espírito Santo. O mundo não consegue atrair, não consegue conquistar a pessoa que se inclina para o Espírito Santo. Nós temos uma inclinação, nós cristãos, nós seguidores de Cristo, temos uma inclinação para as coisas de Deus, para o Espírito Santo, e não para a carne. Agora, é claro, quem se inclina para a carne fica entusiasmado com o carnaval, fica entusiasmado com as festas pagãs, fica alegre com as coisas mundanas, com as coisas impuras, imorais. Mas quem tem uma vida espiritual, quem está numa jornada de crescimento espiritual, como nós estamos nessa jornada de crescimento espiritual, nós nos inclinamos para o Espírito, nos inclinamos para as coisas de Deus. Procuramos a igreja, procuramos a Bíblia, a palavra, procuramos orar, nos consagrar, dedicar a nossa vida às coisas puras, às coisas santas, às coisas de Deus. Amém? No versículo 5 diz: porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito, porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. É isso que Deus nos dá, a vida e a paz. O Espírito Santo garante que nós tenhamos vida e paz, paz e vida, paz e vida para aquele que crê, para aquele que se inclina para as coisas de Deus, paz e vida para aqueles que se inclinam para o Espírito Santo. Amém? Eu quero que você digita nos comentários: na minha vida há paz e vida, porque eu me inclino para
o Espírito Santo. Declare comigo: na minha vida existe paz e vida. Na minha vida existe paz e vida, porque eu me inclino para o Espírito Santo. Quem se inclina para o Espírito Santo, quem busca o Espírito Santo, herda a paz e a vida, que só Deus pode dar. A vida eterna, a salvação da alma. Amém? Então é isso que Deus nos dá: paz e vida. Agora você tem que se inclinar para o Espírito Santo, buscar a Deus, abandonar as coisas do mundo, as impurezas, a imundície e se consagrar a Deus. Amém, irmãos? Você que está assistindo esse vídeo, obedeça a palavra de Deus. Siga esse ensino, essa doutrina. Siga esse ensino. E você vai contemplar na sua vida a glória de Deus, o poder de Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém? E agora vamos orar. Senhor nosso Deus, amado e querido Pai, nós entramos humildemente na Tua poderosa presença em oração. No dia de hoje, meu Deus, eu intercedo pela vida espiritual dessa pessoa que está orando comigo, que está participando do projeto Jornada de Crescimento Espiritual. Ó Deus, dê o crescimento para essa pessoa. Que essa pessoa tenha um crescimento espiritual saudável. Que ela seja abundantemente abençoada por Tua graça, por Tua infinita misericórdia. Meu Senhor, usa de benevolência para com esta pessoa que ora comigo e ajuda ela, Pai. Socorre ela, fortaleça ela, que a vida dela seja abundantemente abençoada e que ela seja livre de toda a carga negativa, de toda perturbação, de todo espírito maligno, que ela seja batizada, renovada, cheia da Tua glória, da Tua presença. É isso que eu te peço, meu Pai, e agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe abundantemente. Não se esqueça de inscrever-se no canal, ativar o sininho para receber as notificações. Pega firme nesse propósito, não desista. E vamos seguir em frente, porque a jornada é de crescimento espiritual. E se queremos o crescimento espiritual, não podemos desistir, não podemos parar de nos alimentar da palavra de Deus e de orar. Você percebeu que o conteúdo que eu transmito para vocês é palavra de Deus e oração. Palavra de Deus e oração. É assim que nós obtemos o crescimento espiritual. É através da palavra de Deus e da oração. Deus abençoe. Glória somente a Deus.